Ótima tarde a todos. Nossa bancada está representada por Carlos Augusto Conceição Alves e Diego Vieira Galvão. Somos o quarto módulo de Química, turma A. Vamos falar um pouco sobre o pH-metro. Introdução. A medição do pH ela é uma prática muito presente em processos industriais, como nas indústrias alimentícias. Por exemplo, ela é usada para determinar a acidez e alcalinidade de substâncias. Alimentos ácidos como vinagre, suco de limão, salmão e etc. E alimentos alcalinos como cenoura, repolho, pepino, entre outros, sempre fizeram parte da nossa alimentação. Assim, o pH ele é uma escala que mede o potencial hidrogeniônico de uma substância. O pH ele é uma característica de toda substância determinada pela concentração de íons de hidrogênio, H+. Quanto menor o pH de uma substância, maior a concentração de íons H+, e menor a concentração de íons OH-. Esse potencial ele corresponde a uma faixa de medição de 0 a 14, onde 0 representa a máxima acidez e 14 representa a máxima alcalinidade, e 7 representa a neutralidade do meio considerado. Os medidores de pH são instrumentos metrológicos utilizados para medir a atividade de hidrônio em soluções aquosas, para determinar sua natureza ácida ou alcalina. Ele utiliza a diferença de potencial entre o eletrodo de medição e o eletrodo de referência. Normalmente, com o instrumento também é fornecido soluções padrão, para que seja feita a sua calibração antes de cada utilização. A exatidão das medições depende que as calibrações sejam feitas corretamente, através das soluções padrão, conforme seja especificado pelo fabricante. Vale salientar que a medição do pH depende da temperatura, pois ela altera o resultado de uma solução. Medidores eletrônicos de pH geralmente já fazem as compensações devidas em função da temperatura no local da medição. E a primeira patente do pH-metro foi registrada em outubro de 1934 por Arnold Oliver Beckman e foi chamada de acidímetro, sendo renomeada posteriormente para medidor de pH. Principais partes do pH-metro que consistem no processo de calibração. Primeira parte, monitor, é o aparelho em si. Segunda parte, o eletrodo, haste que fica na solução. Terceira parte, compensador de temperatura, mede a temperatura e compensa o pH para uma temperatura padrão, geralmente 25 graus Celsius. Lembrando que o processo de calibração se dá a partir da leitura e o ajuste do equipamento, a partir de uma solução com concentração conhecida do sal bifetalato ácido de potássio. O pH-metro ele é um aparelho usado para medição de pH, constituído basicamente por um eletrodo e um circuito potenciômetro. O aparelho ele é calibrado de acordo com os valores referenciados em cada uma das soluções de calibração. Normalmente utiliza-se tampões de pH 7 e tampões de pH 4. Assim que calibrado, já pode ser utilizado. A leitura do pH-metro ela é feita em função da leitura da tensão, usualmente em milivolts, que o eletrodo gera quando submerso na amostra. A intensidade da tensão ela é medida e é convertida para uma escala de pH. E enquanto o sensor eletrodo detecta mudanças na voltagem com base na atividade do íon de hidrogênio, o eletrodo de referência lhe fornece uma voltagem constante para comparação e correta medição. A diferença entre as tensões ela é mostrada como um valor de pH pelo medidor, sendo que maiores tensões sinalizam níveis de pH ácido e menores tensão nível de pH básico, ou seja, funciona de maneira muito simples. O pH-metro mede o potencial hidrogeniônico de uma substância. Onde se utiliza o pH-metro.
Ele é um instrumento de medição bastante utilizado e o seu uso é comum em qualquer setor da ciência e da química que trabalhe com soluções aquosas. Ele é utilizado na agricultura, tratamento e purificação da água, fabricação de papel, indústria petroquímica, na produção e desenvolvimento de medicamentos e na fabricação de alimentos, entre outros. E aqui embaixo segue alguns exemplos onde o pH-metro atua e as suas finalidades em cada área. Indústria alimentícia, ele serve para medir a acidez dos alimentos. Na farmacêutica, ele é utilizado para remédios de manipulação. E nas indústrias químicas, ele serve para medir a alcalinidade das matérias e produtos acabados, além de laboratórios e outras áreas e processos que necessitem de análise, controle e monitoramento de pH. Exemplos de pH-metro. Hoje em dia, o pH-metro ele é muito utilizado, fazendo parte do nosso cotidiano, devido à sua importância e resultados precisos. O pH-metro atua em diversas áreas, sendo ele com modelos diferentes e as suas funcionalidades. Segue abaixo alguns exemplos de pH-metros e sua importância no nosso dia a dia. pH-metro de bolso. Ele é indicado para o campo. O mesmo substitui o papel indicador de pH ou a fita de pH. pH-metro portátil, também utilizado para o campo e indicado para medições em frigoríficos. pH-metro medidor de água, face a medição no local, evitando assim a perca de tempo na coleta das amostras até o laboratório. pH-metro de bancada, ele é um equipamento robusto e normalmente com uma precisão maior, indicado para farmácias de manipulação e indústrias farmacêuticas e empresas que precisam de um controle rigoroso de qualidade. Reforçando também que dá para fazer pH-metro caseiro, utilizando ingredientes que existem na nossa casa. Um exemplo muito simples é o repolho roxo. Importância do pH-metro. Determina a acidez, neutralidade, alcalinidade da solução aquosas. Afere os níveis de pH e corrige os mesmos. Tem resultados bem precisos, auxilia todos os profissionais na área de indústrias, laboratórios, campo aberto, que medem solo, água e plantas. Como aumentar a eficiência e a vida útil do pH-metro? Mantenha o eletrodo hidratado, escolha o eletrodo certo para a sua amostra, lave, não ficcione o eletrodo, abra ou desperte a tampa de enchimento, mantenha o nível de eletrólito cheio, armazene o eletrodo em solução de armazenamento, mergulhe o eletrodo na amostra corretamente, limpe seu eletrodo regularmente, calibre frequentemente o pH-metro e verifique seu eletrodo. Calibração. Como tudo na vida, um instrumento ou equipamento de medição tem um tempo de vida útil. Esse fato muitas das vezes é esquecido pelos usuários, gestores de instrumentos e equipamentos de medição. O entendimento da necessidade de avaliar o desempenho de um instrumento ou equipamento de medição ao longo do tempo é fundamental para a confiabilidade dos resultados de medição, na obtenção de qualidade de produtos e processos. A calibração do pH-metro deve ser executada periodicamente para que seja possível prevenir o desgaste do aparelho e obter todas as informações necessárias de seu funcionamento, facilitando sua utilização com agilidade e segurança para os operadores desse equipamento, conquistando assim a completa eficiência em sua medição. E como fazemos essa medição com o pH-metro? Remova o copo da proteção do eletrodo, ligue o pH-metro, lave o eletrodo em água destilada ou deionizada em abundância e remova o excesso de água utilizando papel toalha macio. Mergulhe a ponta do eletrodo na amostra em análise, agitando suavemente para homogeneizá-la. Após a leitura estabilizar, observe no visor os valores do pH e temperatura medidos na amostra. Durante as medições, devemos ter o cuidado de mergulhar somente a ponta do eletrodo na amostra, evitando o contato da amostra com o anel de fixação do eletrodo. Após encerrar as medições,
Devemos lavar com bastante água destilada ou deionizada e guardar o copo da proteção com o cloreto de potássio 3 molar, limpo. Fatores que podem influenciar e induzir erros na medição do pH-metro. Potencial de junção. A composição da solução usada na calibração do eletrodo deve ser semelhante à composição iônica presente no meio interno e externo do eletrodo. Sódio. Quantidades acima e abaixo da indicada podem apresentar resultados diferentes do real. Ácidos. Os mais fortes podem alterar para mais o valor do pH. Quando bem hidratado o eletrodo, mais precisos são os resultados. A calibração e a medição devem ser feitas na mesma temperatura para que os resultados do pH-metro sejam o mais correto.